Um relatório preliminar do Tribunal Superior Eleitoral identifica uma irregularidade grave em uma doação feita ao PT pelo empresário que cedeu um jatinho para que Lula viajasse ao Egito para a COP27. De acordo com a área técnica do tribunal, o dono da Que Saúde, José Seripieri Filho, doou R$600 mil ao PT durante a corrida eleitoral e o partido teria desrespeitado o prazo de até 72 horas para informar o recebimento. A Justiça Eleitoral só recebeu o relatório financeiro 6 dias depois, em 3 de outubro, um dia depois do primeiro turno da eleição. Lula foi bastante criticado por viajar ao Egito na aeronave de um empresário, amigo dele. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o senador Humberto Costa, do PT, minimizou o fato. O empresário, ele é amigo do presidente de longa data, né? Ele também não tem qualquer tipo de atividade hoje que possa entrar em conflito com o que é papel do governo na área da regulação, nas suas ações. Portanto, em tese, não haveria qualquer tipo de conflito de interesses. Em tese, não. Na verdade, não há, não é? A gente falava ontem, Carla, pode não haver, né? Mas as aparências importam nesse caso. Amizade é aquela que você tem com aquele rapaz de 5 anos que chupava mexerica com você, que jogava bola no terreiro. Depois que você vira político, especialmente presidente da República, as amizades geralmente são movidas por interesse, não são amizades que vêm necessariamente do coração. Essa pode até ser uma delas. Acontece que esse senhor teve envolvido em escândalos de corrupção no passado. Lula preside um governo de um partido que ainda tem uma dívida moral com a sociedade, porque embora as condenações dele, Lula, tenham sido canceladas, o Petrolão existiu, o Mensalão existiu, tudo aquilo existiu, não foi uma fantasia inventada pela Lava Jato. Então as aparências, especialmente nesse momento de transição, são importantes. O PT tem condições de fretar um jatinho. Podia muito bem tê-lo feito, em vez de enveredar por esse caminho tortuoso, sinuoso, estranho, de favores prestados por empresários. A gente já sabe como isso terminou no passado. De novo, pode não haver conflito de interesse nenhum, mas não faz bem a um presidente eleito que ainda nem colocou a faixa deixar essa margem para uma possível interpretação equivocada da imprensa. Pior ainda se a interpretação não for equivocada, se houver aí um interesse. De qualquer maneira, não há boa hipótese, né? É bom a gente manter, no mínimo, uma aparência republicana e que o PT, com o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, banque essa viagem. Tem condições, não havia a menor necessidade de o Lula criar esse problema para ele mesmo. Como o Reinaldo Azevedo estava dizendo mais cedo, né? Tem algum tipo de impedimento legal nisso? Não tem. Não. Ele tem que responder a alguma legislação, improbidade de... Não, ele não é presidente da República em exercício ainda. Então, legalmente, não. Tá tudo certo. Se a discussão é moral, né, como o tio Rei dizia, aí é uma discussão que a gente pode, de fato, se aprofundar. E aí, Megali, isso acaba chamando as outras discussões que a gente teve nas semanas anteriores com relação justamente aos nomes dos indicados, né? A gente tem um presidente eleito que, repetindo, não há nada de juridicamente errado nesse aspecto. Ele não está cometendo nenhum crime. Mas ele parece, dar banana para o que pensam as pessoas, né? As pessoas que ajudaram a o eleger, ajudaram o PT a chegar, é uma frente ampla, na verdade são diferentes linhas ideológicas que fizeram todo esse movimento para que Lula chegasse à presidência da República e, ao que parece, a direção do partido não está se importando muito com o que todas essas pessoas acham. Mesma coisa com relação ao teto de gastos, né? O furo do teto de gastos de forma permanente, temporária, mas que a gente sabe que seria permanente, para esse Auxílio Brasil que deve voltar a ser Bolsa Família. A gente sabe da necessidade de se ajudar as pessoas que mais precisam, que não têm o que comer. Eu já disse aqui, eu disse na sexta-feira. E eu acho que distribuição de renda, essa coisa de tentar combater a desigualdade, todo tipo de desigualdade, para mim, seria também a principal linha de qualquer governo. Mas é preciso pensar que esse governo não se elegeu sozinho. São muitas outras vozes que devem ser ouvidas, repito.
Acho que a pessoa que está em vulnerabilidade, ela tem que ser sempre ouvida, tem que estar sempre em primeiro lugar, mas há outras vozes também que deveriam, pelo menos, ser levadas em consideração, né, Megali? Então, vamos Sim, continuar. Diga. Então, o Lula precisa entender que ele não foi, diferentemente de 2002, ele não foi eleito em 2022 por aclamação. Naquela ocasião, sim, contra o Serra, ele se elegeu com facilidade, as pessoas entenderam que era a vez dele governar o Brasil, esse é o momento do Lula, 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 Lula. Agora não, ele tem os votos dele próprio, né? Ele tem os votos das pessoas que o admiram e o queriam muito de volta, mas há uma grande porcentagem de pessoas que votaram 13 que desconfiam muito de Lula, que votaram mais pela não permanência de Jair Bolsonaro do que pelo retorno de Lula. Então ele não está sendo aclamado, ele não tem um grande ativo popular que o sustente nesse momento, ele não faz nenhum favor a ele próprio e ao próprio governo ao entrar no jatinho de um empresário que já esteve enrolado com a justiça no passado e viajar até o Egito, né? As aparências importam nesse caso. Ele não faz nenhum favor ao próprio governo ao iniciar a sua transição dessa maneira.